Senhoras e senhores, preparem-se para uma viagem no tempo que vai muito além de uma simples linha do tempo de gols e assistências. Hoje, vamos mergulhar na saga de um nome que, para o bem ou para o mal, se tornou sinônimo de futebol brasileiro na última década: Neymar Júnior. Ele chegou ao cenário mundial em 2014, um garoto de 22 anos, com um sorriso no rosto e uma proteção nas costas. De lá pra cá, foram 3 Copas do Mundo, momentos de pura magia, dores lancinantes, e uma montanha-russa de emoções que nos fizeram vibrar, chorar e, por vezes, questionar. Mas a questão é, você realmente se lembra de tudo que Neymar fez em Copas? Ou será que a memória seletiva esconde detalhes cruciais que explicam o seu legado? Fique comigo até o final, porque em menos de 30 minutos, vamos desenterrar cada gol, cada drible, cada lesão. E o mais importante, as lições ocultas que a trajetória de Neymar em Copas nos ensina sobre talento, pressão, resiliência e, sim, as armadilhas do sucesso. O alvorecer de um sonho. Brasil, 2014. A promessa do Hexa e a queda de um ídolo. Voltemos a 2014, o ano em que o Brasil respirava futebol. Neymar, aos 22 anos, era a personificação da esperança. Ele chegava à sua primeira Copa do Mundo, não apenas como um craque, mas como a peça central de uma ilusão nacional. E aqui vai um spoiler que talvez você não tenha percebido. A pré-Copa de 2014 foi possivelmente a melhor da sua carreira. 0 histórico de lesões, adaptação voando no Barcelona e o brilho nos olhos de quem acabara de destroçar a Copa das Confederações em 2013, com direito a um golaço de canhota contra a Espanha, a então campeã mundial. Aquela vitória de 3-0 sobre os espanhóis, em casa, com Neymar voando, nos fez sonhar como nunca. Ah, a doce ilusão. Na estreia contra a Croácia, já com a lendária camisa 10, Neymar mostrou a que veio. Mesmo com um gol contra do Marcelo para nos dar um susto inicial, prova de que a pressão em Copas é um monstro, não demorou 30 minutos para ele deixar sua marca. Uma dominada, um avanço e um chute de perna esquerda de fora da área no cantinho do goleiro. Golaço. Uma demonstração de que, mesmo com a perna ruim, o cara era diferente. Pouco depois, de pênalti, ele virava o jogo, mostrando frieza e a mesma batida característica que usa até hoje. 2 gols na estreia. O cartão de visitas de um predestinado. O jogo contra o México foi um pesadelo sem gols, com o Ochoa fechando o gol e o ataque brasileiro sem inspiração. Mas na última partida da fase de grupos, contra Camarões, Neymar brilhou novamente. Aos 17 minutos, gol de centroavante, mostrando sua liberdade tática. Camarões empatou, mas ele reapareceu aos 34, com um drible característico e chute no contrapé do goleiro virando o placar. Fred e Fernandinho completaram a goleada de 4-1. Era o melhor jogo do Brasil na Copa, mas ainda assim, a seleção não chegava a convencer. Um aprendizado sutil aqui. O talento individual pode mascarar deficiências coletivas por um tempo, mas a longo prazo, a consistência é a chave. Chegou o mata-mata e com ele, o Chile nas oitavas. Que jogo sofrido. A estratégia chilena de Sampaoli era clara. Revezamento de faltas e dobra de marcação em Neymar, sufocando sua criatividade. Felipão, incapaz de reverter a situação, viu o ataque brasileiro se esvair. O gol de David Luiz e o empate de Alexis Sanches tornaram o jogo um drama. E quem não se lembra do chute de Pinilla no travessão no último minuto da prorrogação? Aquela batida que fez o coração de milhões parar e que, de forma bizarra, o chileno tatuou no corpo. Uma lição de que, às vezes, a fixação no erro pode ser tão marcante quanto a glória. No final, nos pênaltis, Júlio César virou herói. E Neymar, mesmo discreto no jogo, converteu seu pênalti, garantindo a classificação. Sua participação em 2014 se encerrava com 4 gols e 1 assistência em 5 jogos. Números expressivos para uma estreia. A queda do sonho. O peso da pressão e a lesão que calou o Brasil. Nas quartas, o adversário era a Colômbia de James Rodrigues, que voava na Copa. O Brasil abriu o placar com Thiago Silva, após assistência de escanteio de Neymar. Sim, uma assistência de escanteio. E David Luiz, em um lance mágico, acertou uma falta inacreditável no meio da rua, eternizando a comemoração e gerando memes. Golaço.
Mas a alegria durou pouco. James diminuiu de pênalti. E então, o minuto 88, o ar parou. Zúñiga, em uma entrada criminosa, atingiu a coluna de Neymar. O choque, a dor, o grito, a camisa 10 estirada no chão, as lágrimas, a imagem real do pé inchado, aquela frase de Neymar anos depois, afirmando que, se fosse 2 centímetros para dentro, poderia estar de cadeira de rodas, ainda ecoa. O sonho do Hexa em casa se desintegrou ali, não por um gol, mas pela ausência do seu maior craque. A Copa de 2014 de Neymar terminava de forma cruel, e a seleção, sem seu líder, seguiria para o fatídico 7-1 contra a Alemanha. Um capítulo à parte que, prometo, abordaremos em outro momento. Essa lesão não foi apenas um baque físico, foi um golpe psicológico e uma prova de como, no esporte de alto rendimento, 1 milésimo de segundo pode mudar uma carreira e o destino de uma nação. A batalha contra o tempo. Rússia, 2018. O retorno pós-lesão e o amargo fim. 4 anos depois, em 2018, na Rússia, Neymar chegava diferente. Se em 2014 ele voava, em 2018 a história era de superação. No PSG, os números eram absurdos: 28 gols e 16 assistências em 30 jogos. Mas a lesão no 5º metatarso do pé direito o afastou por meses. Ele voltou a tempo da Copa, sim, mas visivelmente sem ritmo de jogo. Era a batalha contra o tempo e contra o próprio corpo. A estreia contra a Suíça foi morna, 1-1, com gol de Coutinho, Neymar em branco, e o maior destaque foi, infelizmente, aquele corte de cabelo peculiar. A lição aqui? Nem sempre a vontade supera as condições físicas ideais. Contra a Costa Rica, um jogo amarrado, com Keylor Navas fechando o gol. Novamente, Coutinho salvou o Brasil aos 90+1. E Neymar, sumido, finalmente apareceu aos 90+7, marcando seu primeiro gol na Copa de 2018, e o 5º em Copas do Mundo. Um gol salvador, mas que tardou a chegar. A Sérvia foi vencida por 2-0, com gols de Paulinho e Thiago Silva. Mais uma assistência de Neymar, de cabeça. O Brasil avançou em primeiro. Nas oitavas, o México novamente. E, na minha opinião, a melhor partida de Neymar nessa Copa. Ele abriu o placar com uma tabela linda e finalização de centroavante. Aos 88, assistiu Firmino para ampliar. 2 participações diretas em gols, mostrando flashes do seu gênio. Mas então, a temida fase de quartas de final e o adversário, a Bélgica. Ah, esse jogo ainda me causa raiva. O Brasil jogou melhor? Sim. Mas a má noite de Fernandinho, com um gol contra e uma falha bizarra, e a noite inspiradíssima de Courtois, que pegou tudo, nos custaram caro. De Bruyne fez um golaço, Renato Augusto diminuiu, mas não foi suficiente. Neymar tentou, finalizou, mas Courtois estava com a caceta virada para o céu, defendendo até o chute no ângulo. O Brasil foi eliminado. Neymar encerrava a Copa de 2018 com 2 gols e 2 assistências. Uma Copa ok, nota 7, mas que deixou um gosto amargo de poderia ter sido. A última dança, até agora, Qatar 2022. O recorde de Pelé e a tragédia do pênalti. Chegamos a 2022, no Qatar. Neymar vinha em um de seus melhores momentos no PSG, números de artilheiro e garçom. Mas entre 2018 e 2021, uma sucessão de lesões no coxa, metatarso e tornozelo o perseguiu. Mesmo assim, a Copa de 2022 tinha um foco diferente. Ele queria ser campeão. A determinação estava estampada em seu rosto. A estreia contra a Sérvia foi com vitória, mas Neymar passou em branco, e o pior, saiu lesionado aos 80 minutos com uma torção no tornozelo. O inchaço no pé era assustador. Ele perdeu 2 jogos, incluindo a derrota para Camarões. A lição aqui é dolorosa. O corpo, às vezes, não acompanha a mente, e a fragilidade física pode ser o maior adversário de um atleta de elite. Mas ele voltou. Nas oitavas contra a Coreia do Sul, o Brasil deu um show. E Neymar voltou no estilo. Gol de pênalti, seu 7º em Copas do Mundo. E uma assistência para Vini Júnior, que marcava seu primeiro gol em mundiais. O clima era de festa. 4-1, Neymar de volta, e o próximo adversário, a Croácia, parecia um time envelhecido e cansado de prorrogações. Era o momento. Mas não foi. Brasil contra a Croácia, quartas de final. O que parecia ser a chance de ouro se tornou um pesadelo.
Os 90 minutos de Neymar foram talvez os piores de sua carreira em Copas, considerando o alto nível que ele mesmo estabeleceu. Ele maltratou a bola. O jogo foi 0-0 no tempo normal. E então, na prorrogação, a genialidade de um craque que separa os bons dos extraordinários. Mesmo em um dia ruim, Neymar pegou a bola, tabelou com Rodrigo e Paquetá, avançou pela área lotada, driblou o goleiro e finalizou no alto. Golaço! Foi seu 8º gol em Copas do Mundo, igualando o Rei Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira, naquela época. Seria o gol mais emblemático, talvez o mais bonito, mas a alegria durou 4 minutos. A maior cagada do Brasil em Copas, conceder um contra-ataque a 4 minutos do fim, resultando no gol de Petkovic e o empate. Pênaltis. E a tragédia se completou. Rodrigo e Marquinhos perderam suas cobranças. Alisson não pegou nenhum. E o pior momento para mim, e talvez para muitos, Neymar não bateu o pênalti. Aquele que, por excelência, é o batedor de pênaltis, o craque do time, não foi o primeiro, nem o quinto. Quando Rodrigo perdeu o primeiro, a coisa deveria ter mudado. Neymar deveria ter ido. Mas não foi. E a Croácia converteu tudo. O Brasil estava eliminado. Neymar encerrava a Copa de 2022 com 2 gols e 1 assistência. Agora, ele soma 8 gols e 4 assistências em 3 Copas do Mundo, atrás de Jairzinho, 9, Pelé, 12 e Ronaldo, 15. O legado de Neymar. Craque, fenômeno e a complexidade de um ídolo. Neymar, aos 33 anos, é o último grande craque que o Brasil produziu, no sentido mais puro da palavra. Finalização com as 2 pernas, passe refinado, excelência em pênaltis e faltas, dribles em curto e em velocidade, gols de improviso, gols decisivos. Ele dominava todas as facetas do jogo. A nova geração está aí, e a diferença é gritante. Mas o legado de Neymar é complexo. Ele não é só vítima de lesões. Ele colheu muito do que plantou, seja na vida extracampo ou por não adaptar seu estilo de jogo. As análises sobre ele são muitas vezes contaminadas por clubismo ou política, o que dificulta ver a realidade. Neymar não é 8 ou 80. Ele não perdeu metade dos jogos dos últimos anos só por preguiça ou falta de foco. Mas também não é um coitado que só apanha. É um misto de decisões erradas que o levaram ao seu estado atual. Mas também foram essas decisões que o tornaram o fenômeno que ele foi. Ele é um jogador totalmente diferente de qualquer outro brasileiro anterior, muito por envolver campo e extracampo. Foi o primeiro grande craque brasileiro a crescer na era das redes sociais. O dinheiro que ele fez com mídias sociais, publicidade, internet, é astronômico, provavelmente mais do que muitos outros craques ganharam em toda a carreira. Mas quando olhamos só para isso, tiramos muito do que ele poderia ter sido em campo e do que ainda poderia ser. Agora, em 2025, a 1 ano da próxima Copa do Mundo, a seleção brasileira vive uma fase terrível. Derrotas dolorosas, falta de técnico definido, presidente questionável e Neymar em uma batalha constante contra as lesões, especialmente após a grave lesão no joelho que o afastou por mais de 1 ano. O que nos resta são apenas sonhos. Sonhos de que, com 1 ano de trabalho, de reestruturação, de foco e, quem sabe, com a recuperação total de Neymar, a seleção brasileira possa, finalmente, levantar a cabeça. Com tudo que você viu e relembrou, qual você considera o maior erro ou a maior falha que impediu Neymar de ser campeão em Copas do Mundo? Foi a lesão, a gestão da carreira, as escolhas da seleção ou algo mais? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater o legado desse craque tão complexo. E se você chegou até aqui, por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos aprofundados sobre o futebol.